tarde, gente. Boa tarde, queridos seguidores. Boa tarde para os Talmidim de Jesus, os discípulos. Estamos aqui na aula 39/365 dias. Um desafio longo, porém transformador. Vamos entrando aí, quem for entrando ao vivo, pega seu livro. Quem não tem o livro, pega a Bíblia, pega o caderno. Cheguei aqui para nossa aula de hoje. E nós permanecemos no texto de Mateus, capítulo 4. Já fazem 15 dias, praticamente 2 semanas, que nós estamos lendo o mesmo texto bíblico e extraindo, né? Eu falo assim, passando na peneira o conhecimento que a gente consegue tirar, né, esse episódio tão importante, né, biblicamente falando, que foi a tentação de Jesus no deserto. Sejam bem-vindos todo mundo que está mandando mensagem. Né? Eu não vou parar para dar hello para todo mundo especificamente, mas vou dar um hello geral, né? Se você tá chegando nas lives agora, eu tenho visto aí algumas pessoas novas, né? Recebi algumas mensagens aí de um pessoal que tá entrando agora. Nós estamos na aula 39, mas se eu puder te dar uma dica, volta na aula número 1, né? Todas as aulas estão salvas no feed do Instagram. Eu coloquei capa personalizada, todas as capas têm o título, tem a numeração dessa aula, tem o texto bíblico que a gente está lendo. Então, se você estiver chegando agora, que a gente já está há um tempo lendo o livro, você dá uma maratonada, pega aí no final de semana, no momento que você tiver um tempo livre, e volta às lives anteriores e vai assistindo, porque apesar delas não serem... você consegue assistir uma live e aprender com ela, mas elas são uma continuação, né? Então a gente começou lá desde o inicinho e foi vindo. Então vai ser muito bom. Na verdade, vai agregar no seu conhecimento bíblico, né? Gente, muito boa tarde, né? Para quem tá perguntando qual livro que eu estou lendo, nós estamos lendo esse devocional, chama Talmidim. Quem quiser tirar o print, tira o print aí. Não tem na Shopee para vender, já procurei link para vocês, mas não tem. As meninas encontraram na Amazon e no Mercado Livre. Então, vocês podem... É estante virtual também, eu acho. Vocês pesquisam aí. Ele tem essa capa laranja. O azul não é o mesmo livro, tá? Lá na Shopee você vai encontrar o azul. O azul é um livro maravilhoso também. Só que eles são 52, né, devocionais. Esse aqui são 365. São livros diferentes. Algumas pessoas me perguntam se é o mesmo. Não é o mesmo. Para você ter, você vai pegar esse aqui, ó, o laranja. Tá bom? E para quem tá chegando agora, essa palavra Talmidim, ela é uma palavra em hebraico que significa discípulos. E o desafio, né, do estudo é a gente aprender a ser um imitador de Cristo, né? Olhar para a vida de Jesus e falar assim, eu quero ser como ele. A gente tem aprendido a ver Jesus como o nosso mestre e a gente, os discípulos dele. A gente está aqui para aprender com o mestre, né? Coisas novas. E tem sido um desafio muito grande, né? A Sabrina, hoje lá na mentoria, falou comigo assim, pastora, que as aulas do Talmidim essa semana tá assim, tiro, porrada e bomba, mais ou menos assim. E eu já quero, gente, antes de eu começar a leitura, pedir perdão, né? Caso eu tenha, né, falado alguma coisa aí que possa, sei lá, que eu vi vocês escrevendo lá nos comentários, tiro, porrada e bomba, tiro, porrada e bomba. E às vezes eu dou algumas confrontadas, assim, com a intenção de abrir os seus olhos para enxergar talvez aquilo que para você é comum, né, para aquilo que para você não tem problema. E eu peço, assim, desculpa, né, se eu ofendi alguém, tá bom? A intenção é abençoar, né, nunca ofender, mas de alguma maneira ser bem direta, ser bem específica. Eu sempre tento usar exemplos do cotidiano, coisas que tá todo mundo fazendo e que a gente acha que a gente é todo mundo e a gente não é todo mundo. Então,
né? Vocês abrem o coração aí para entender a pastora, viu? Nunca é com intenção de falar especificamente para alguém, de forma alguma. Aqui eu prego para 2.000 pessoas, né? As lives estão dando aí uma média de 2.000 visualizações. E você pensa que em 2.000 pessoas eu jamais vou falar para alguém especificamente, mas sempre com a ideia de trazer um entendimento. E como se diz, né? A Bíblia fala: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja, né? E para ser confrontado tem que ter um coração muito aberto, porque tem muita gente que não gosta de confronto, né? Gosta de ver os outros sendo confrontados, mas na hora que é ele, apela, fica com raiva, faz cara feia, desce o bico, fica de mal da pastora Rafa, para de assistir as lives, mas depois volta pedindo perdão. Ô, Rafa, me perdoa, eu falei mal de você. Já tô calejada, tô acostumada com isso, gente. Isso acontece há muitos anos. Aula número 39, vamos lá? Peraí. Peraí que eu vou virar a câmera. Vamos lá, gente. Nós estamos na leitura desse livro. Hoje tá bem pequenininho, né? Olha aqui o tamanhozinho da leitura. Ó. Hoje o texto tá pequeno, mas eu quero mostrar minha caneta linda da meninice. Hoje a minha caneta é de coração. Eu tô fazendo coleção de canetas fofas, né? Mostrei pra vocês aqui, ó. Da azul. A azul não tá aqui, não. Essa aqui eu mostrei ontem, ó. Olha que fofura, gente. Ah, não. Como que a gente vê essas canetas lindas assim e não fica apaixonado? Ó. Lindas, né? Hoje eu vou usar essa de coração. Gente, olha que nome estranho. Vade Retrum. Eu tava aqui caçando o significado disso. Falei, gente, o que é Vade Retrum? Mas vamos lá, aqui tá explicando. Na hora que a gente chegar aqui, a gente vai entender o que é Vade Retrum. Bom, livro de Mateus, capítulo 4, versículo 8, 9 e 10, vai dizer assim: depois o diabo levou Jesus a um monte muito alto e mostrou a ele todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E lhe disse: tudo isso te darei, Jesus, se você se prostrar e me adorar. E Jesus então disse: retire-se, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Foi o mesmo texto de ontem, mas ontem nós falamos sobre adoração e culto, e hoje nós temos um tema um pouco diferente aí para a gente estudar. Vamos ler o que o autor trouxe de conhecimento e a gente bate um papo sobre esse assunto. Vamos lá? Gosto dessa expressão, sai diabo ou sai capeta. É assim que Jesus encerra esse período de tentação no deserto. Ele discerne uma presença maligna e dirige-lhe uma palavra de autoridade. A espiritualidade que Jesus nos ensina implica a consciência e a percepção de que somos rodeados de espíritos com atributos pessoais. Não temos apenas uma maldade interior, há uma presença maligna que nos rodeia. Discernir essa presença é fundamental para quem quer andar com Jesus. Todo aquele que quiser andar com Jesus deverá se acostumar também com a má companhia em volta. Por isso, Jesus se dirige a Satanás, o diabo, o demônio, o Satã e diz: Vade Retrum, isto é, vá embora, aqui não é o seu lugar. Em minha caminhada espiritual, precisei discernir essas presenças espirituais malignas. Faço isso a cada dia. Aprendi que quando falo com Deus, isso se chama oração. Mas quando me dirijo aos espíritos malignos, isso se chama palavra de autoridade. A palavra de autoridade faz que as presenças ao meu redor e principalmente as presenças espirituais malignas reconheçam a autoridade de Jesus que está sobre mim.
Não precisamos, não devemos e não podemos ter vergonha de admitir que somos rodeados por seres espirituais do mal. Devemos pedir a Deus que nos ajude a discernir a presença deles e devemos ter coragem, a ousadia e a confiança na autoridade de Jesus para dizer a esses espíritos malignos: saiam daqui, aqui não é o seu lugar. Vade retrum significa vá embora, aqui não é o seu lugar. Uau! Vamos falar de demônio, né, gente? De capeta, do diabo, meu Deus. Ó, nós vamos usar aqui, muito interessante, né, o texto trazer para os talmidim, para os discípulos, que é fundamental aprender a discernir. O que é o discernimento, gente? A capacidade de diferenciar o bem e o mal. Então, se você é um discípulo de Jesus, se você é uma pessoa que entregou sua vida a Cristo e você quer viver o seu propósito, é fundamental você discernir a presença do bem e a presença do mal. E ele traz aqui o seguinte: a espiritualidade que Jesus nos ensina implica a consciência e percepção de que nós somos rodeados de espíritos com atributos pessoais. Não temos apenas uma maldade interior. Então, achar que é só a maldade do coração de uma pessoa, não. A gente não tem só maldade. Existe uma presença maligna. E a gente observa isso neste texto, né? Quando o próprio Jesus, ele diz: retire-se, Satanás. Que tem o significado vade retrum. Então, vade retrum, que é o tema da aula, significa retire-se daqui, Satanás. E ele vem e traz para nós aqui, ó. Eu aprendi que quando eu falo com Deus, isso se chama oração. Mas quando eu me dirijo aos espíritos malignos, isso se chama palavra de autoridade. A palavra de autoridade faz que as presenças ao meu redor, principalmente se for presença espiritual maligna, reconheça a autoridade de Jesus, tá, gente? O diabo, ele obedece ao nome de Jesus, que está sobre mim. Então, isso aqui é uma live, assim, de conhecimento mesmo, né? Muita gente não sabe como lida com espíritos malignos, não sabe quando vê vulto dentro do quarto, né? Tem pesadelos à noite, lida com alguém que fica endemoniado, né? E isso é real. Então, esses espíritos malignos precisam reconhecer a autoridade de Jesus que está sobre a nossa vida. Não precisamos, não devemos e não podemos ter vergonha, medo, né? Podemos colocar aqui a palavra medo. Devemos pedir a Deus que nos ajude, mais uma vez a palavra, discernir a presença deles. E devemos ter coragem. A gente só vence o medo com a coragem, com a ousadia de repreender, né? Tem alguém aí que passa por isso, gente? Bom, numa live de Instagram, né? Uma coisa era se eu estivesse lendo esse texto aqui apenas para o meu próprio conhecimento. Mas uma vez que eu venho para a internet e venho trazer isso, né? Como uma explicação, como um conhecimento, tô tentando reorganizar minha cabeça aqui para ver como que eu passo essa mensagem. Ela é importante, ela é necessária. A gente precisa de orientação. A Bíblia diz que as pessoas estão perecendo, sofrendo, porque não sabe, não tem conhecimento, não sabe como que lida com o espírito maligno, não sabe nem a hora que está falando com o demônio, né? Esses dias mesmo a gente estava conversando e a gente percebeu, né, um comportamento estranho numa criança
E às vezes a gente acha que criança não tem, né, espíritos malignos, e tem. E o Senhor, ele nos dá esse discernimento para a gente saber identificar o que é espírito de Deus e o que não é. Então, olha para você ver, a gente lida com tantas circunstâncias. Às vezes você vê uma criança, você acha que é rebeldia, você acha que é teimosia, e às vezes é demônio. E por a gente não ter experiência com Deus, por a gente não ter conhecimento, às vezes a gente chega até a bater numa criança, né? Perde a paciência, achando que é ela e não é ela. Tem pais que relatam, né? Falam assim, não, mas não me parecia que era meu filho não faz essas coisas, eu não entendi o que aconteceu. E a gente sabe, né? São espíritos malignos. Então aqui no livro, ele fala, né? A gente não tem só uma maldade interior. Tem coisa que é maldade do coração do homem? Tem coisa que é maldade do coração do homem. Mas tem situações que são espíritos malignos. E a Bíblia, no livro de Provérbios, ela vai nos orientar a buscar sabedoria, conhecimento e discernimento. São 3 coisas diferentes. A sabedoria é uma coisa, o conhecimento é outra coisa e o discernimento é outra. Como que eu entendo isso, né? Lendo o livro de Provérbios. Eu entendo que a sabedoria, ela é a capacidade que você tem em tomar decisões, né? Quando você fala assim, uma pessoa sábia, a sabedoria, ela vai te capacitar a, na hora de determinadas situações, saber como agir, como fazer. O conhecimento, eu entendo que é algo que vem do estudo, né? Do conhecer mesmo, do saber. Você busca o saber. Então você pode buscar isso através de aulas, através de livros, através da própria Bíblia. Então o conhecimento das escrituras, o conhecer a história, o conhecer como que funciona, o conhecimento são as informações que eu adquiro. Por isso que eles andam juntos, né? A sabedoria e o conhecimento, eles caminham juntos. Porque uma vez que eu busco o conhecimento, que é o saber, através do estudo, através da leitura, através, né, das experiências, eu busco o conhecimento, eu ajo com sabedoria. Tendo o conhecimento e a sabedoria, eles caminham juntos. Eu consigo, então, ter atitudes sábias. Eu consigo conduzir a minha vida de forma sábia. Tanto que hoje a gente estava lendo, eu li para vocês aí nos stories, Provérbios 14, hoje é dia 14 no calendário. E eu sempre falo, gente, leia o provérbio de acordo com o dia do mês. Hoje é dia 14, a gente lê Provérbios 14. E ele começou o Provérbios 14 dizendo que a mulher sábia edifica a sua casa. A sabedoria é pegar aquele conhecimento obtido com os estudos e transformar em atitudes, comportamentos de sabedoria. Então, a maneira que eu vou conduzir a situação, né? A hora que eu entro, a hora que eu não entro, a hora que eu tenho que ficar calada, a hora de falar, né? E o discernimento vem discernir, saber entre o certo e o errado. E isso é algo que o Espírito Santo nos dá, né? A Bíblia diz que a gente deve buscar por sabedoria. A Bíblia fala, peçam a Deus sabedoria e Ele dá a vocês de graça. Só que você pensa, quantas vezes você já orou ou você faz essa oração todos os dias? Senhor, eu tô aqui para te pedir, não é dinheiro, não é como que eu vou pagar as contas, não é para curar ninguém, eu tô aqui para te pedir sabedoria em como agir, conhecimento, abre a minha mente para me conseguir entender, memorizar, aprender, e discernimento, capacidade de discernir entre o certo e o errado. Então são 3 pontos que a gente precisa buscar de Deus, né? Pedir a Deus em oração, para que a gente aprenda, né, a viver essa vida na terra com o conhecimento de Deus, né? Para que o Senhor abra a nossa mente e a gente saiba como lidar com as pessoas, como a gente fazer a gestão das nossas emoções, né? A partir do momento que eu busco conhecimento e sei que eu sou uma pessoa emocional e que eu tenho várias emoções dentro de mim, como que eu vou gerenciar o medo, a tristeza, a alegria, a empolgação? A gente tem que saber fazer a gestão das nossas emoções, saber lidar com tudo isso aqui dentro de nós, porque quem tá feliz demais, tá fazendo extravagâncias na sua euforia, mas também quem tá triste demais, chega a fazer loucuras diante da sua tristeza, né? E o Senhor, Ele é aquele que nos abençoa,
Porque ele é a própria sabedoria. Deus é a própria sabedoria. E o espírito da sabedoria, Senhor, derrama sobre a minha vida. O espírito da sabedoria, o espírito do conhecimento, o espírito do discernimento. Leia Provérbios e você vai ver quantas vezes Salomão vai mencionar a sabedoria, o conhecimento e o discernimento. E quando você estiver lendo, principalmente nos primeiros capítulos, do 1 ao 5, se eu não me engano, ele fala muito sobre isso. Vai circulando as palavras sabedoria, conhecimento e discernimento. Todas as vezes que aparecer, circula com uma caneta para você dar ênfase, para você se despertar para esse assunto, né? E esse texto da tentação de Jesus, né? Eu estava até conversando disso na mentoria hoje de manhã com as meninas. Eu falei assim, gente, sabe o que me chamou muita atenção? Pensa, 2 semanas só falando do mesmo assunto, né? 2 semanas falando de Mateus capítulo 4. Eu falei, gente, mas o livro não vai mudar de assunto, não? Amanhã muda, ó. Amanhã nós vamos ler Gênesis. Amanhã a gente lê Gênesis. Mas eu fiquei pensando, falei, gente, 2 semanas lendo o mesmo texto bíblico. Falei, Deus quer falar com a gente. Falei, uma coisa eu tenho certeza, eu não acredito em coincidência, eu acredito em propósito. Eu falei, Deus quer falar com a gente sobre a tentação. Primeiro, de entender que Jesus foi tentado. E se Jesus, sendo filho de Deus, né, o primogênito, o próprio Deus encarnado, passou por uma tentação pelo diabo, nós não vamos passar? A gente, ser humano, assim, ó, vacilão igual a gente é, será que nós não vamos ser tentados? Vamos. Se Jesus foi, a gente vai também. E será que Deus não trouxe esse conhecimento? 2 semanas a gente estudando isso para dizer o seguinte. Eu até falei esse texto hoje na mentoria, livro de Gênesis, se eu não me engano, no capítulo 4, na história de Caim e Abel, Deus fala para Caim, o pecado está à porta e bate, você deve dominá-lo. Será que você que está aí me assistindo não está passando por uma situação de tentação? Talvez você já está na situação tentadora, ou talvez ela está para chegar na sua vida e Deus está te dando a oportunidade de receber um conhecimento antes de errar, antes de fazer, né, uma decisão errada. Nós estamos aqui estudando 2 semanas falando do mesmo texto. Aí o livro trouxe, pegou essa tentação e dividiu ela em várias aulas. Cada aula a gente foi pontuando algo, né? E a gente encerra a tentação de Jesus no capítulo 4 de Mateus, com Jesus mandando o diabo embora. Né? A gente encerra essa maratona, a gente analisou aonde a gente é atacado, a gente falou sobre o deserto, o que significa o deserto na nossa vida, o tempo do deserto é necessário, né? Falamos sobre as tentações, sobre nem só de pão vive o homem, mas da palavra que vem da boca de Deus, sobre as nossas necessidades, sobre os desejos. Contei para vocês a história do quibe, o que é um desejo, uma vontade muito grande, que a gente quer fazer, enquanto a gente não realiza, a gente não sossega. E a gente foi trabalhando ao longo desses 15 dias, que da mesma maneira que Jesus foi tentado, a gente também é. Só que Jesus, ele vence o diabo na palavra. Você pode ver que o diabo, ele não perde. Jesus, ele ganha em todas as tentações. Por quê? Porque ele estava pronto, né? Ele estava pronto para ser tentado, ele tinha a resposta na ponta da língua. E eu falei com vocês, nós temos que estar preparados para o dia mau. Será que você está preparada para o dia mau? Será que se hoje um espírito maligno sondar sua vida, você está preparada com autoridade para repreender um demônio? Se você estiver num lugar e uma pessoa ficar endemoniada, possessa por um espírito maligno, hoje você está preparado com autoridade para repreender esse demônio? Às vezes você está num almoço de família e você é o único cristão lá. Você é o único crente. E a pessoa cai lá, um tio, um primo, o demônio começa a falar na boca dele. Você sabe que é um espírito maligno, começa a maldizer, falar que é tanto de palavra feia. Você está preparado com autoridade, como Jesus diz, retire-se daqui, Satanás. Pode ir embora. Em nome de Jesus, sai dele. Você está preparado com autoridade para ajudar alguém que tiver possesso por um espírito maligno? Porque a gente encerra esse estudo da tentação de Jesus depois de 15 dias, gente. Foram muitas aulas, né? Nós fizemos muitas, mais de 10 aqui.
E a gente encerra essas 10 aulas da tentação de Jesus, de como ele foi tentado pelo diabo no deserto, as tentações, cada área da vida de Jesus que o diabo tentou, na identidade, no corpo físico, né, nos desejos. A gente aprendeu. Opa, pera, eu tenho que guardar meus desejos, ficar atenta. Opa, eu tenho que ficar atenta às minhas vulnerabilidades, minhas carências. Opa, eu tenho que ficar atenta na minha identidade. Então o Senhor abriu os nossos olhos, nos deu conhecimento. Eu, Rafa, aprendi muito. Eu não sei você, mas essas aulas que a gente fez por esses dias, meu Deus, como eu aprendi coisas novas. Como o Senhor me deu maturidade, visão, para me ficar atenta. Porque o meu inimigo é o diabo. O meu inimigo não é as pessoas. A Bíblia diz, a sua luta, a sua guerra não é contra as pessoas, mas contra os principados, as potestades e os governadores do mundo das trevas. Nossos inimigos não é o marido, não é os filhos, não é os parentes, não é a mãe, não é o patrão. Nosso inimigo chama-se espíritos malignos, que usa as pessoas, que usa as circunstâncias para nos oprimir, para colocar pensamentos errados na nossa cabeça. O diabo vai lá e fala, tá vendo? Deus está deixando você passar por isso? Aí vem aquela acusação, aquela dúvida na cabeça. Aí você olha para determinada situação que você está vivendo. Aí você fala, tá vendo? Tá valendo de nada esse trem de orar, não. Porque quanto mais eu oro, eu escuto isso. Ô, Rafa, quanto mais eu oro, pior minha vida fica. Então para de orar, uai. Se tá difícil orando, imagina sem orar. O filho chora e a mãe não vê. E a gente, às vezes, acredita, né, que se a gente lê muito a Bíblia, eles falam que quem lê muito a Bíblia fica doido. Aí eles falam isso pra você, você acredita. Aí você fala, não vou ler muito a Bíblia não, porque eles falam que quem lê a Bíblia fica doido. Aí você para de ler a Bíblia. Então o inimigo, ele é astuto, né? A Bíblia fala que o diabo é como um leão que ruge. Imagina que a sua vida é essa xícara. Né? Você é essas canetinhas aqui. Em volta tá os anjos de Deus te protegendo. E ao derredor ficam os demônios. Então existe uma proteção sobre você, mas ao derredor fica o diabo procurando uma brecha para te devorar. Então a Bíblia, o texto bíblico é assim, ó. O diabo é como um leão que ruge ao seu derredor, procurando uma brecha para te devorar, para te tragar. E o que é essa brecha? A brecha tá tudo fechadinho. Aí você vai e comete um pecadinho. Aí abre um buraquinho aqui, ó. Por onde que ele entra? Pela fresta. Aqui, ó. Tudo fechadinho. Ó, vida com Deus, vida de oração. Aí de repente você conta uma mentira, né? Aí olha ele entrando. Ó. Ele entra por onde? Pela fresta, ó. Ó. E aí a Bíblia fala, vigiai e orai. Antes dele falar, né? Vigia e ora. O vigiar é fique atento, seja esperto. Visão de águia, ó, isso pode dar errado. Isso aí pode dar errado, cuidado. Visão de águia. Discernimento. Esse negócio não é de Deus, não. Esse trem tá cheirando mal. O discernimento é você ter as anteninhas ligadas assim, ó. E você pensar, vou entrar nesse negócio, não. Vou entrar nessa sociedade, não. Esse trem tá muito bom. A gente tem que ter maldade. Não é maldade de mal, não. É o discernimento. É essa percepção aguçada de entender que não vai pelas emoções. E tem alguns temperamentos, né? Por exemplo, o sanguíneo e o melancólico são dois temperamentos que têm a tendência de agir pela emoção. Então, o sanguíneo, por exemplo, quem tem o temperamento sanguíneo é uma pessoa que ela age mais pela emoção do que pela razão. Ela não pensa para fazer algo. Então, o sanguíneo, ele é assim, ó. Se tem alguém passando fome, ele quer resolver o problema na hora.
Então, ele não consulta o marido se pode usar o cartão de crédito para fazer uma compra. Ele vai lá dentro da casa dele, tira tudo que tem nos armários e sai dividindo com os outros. Ele pega o carro dele, entrega na mão da pessoa que ele nem conhece. Ele sai ajudando todo mundo. O sanguíneo, ele é emocional, né? O melancólico também. O melancólico, ele muitas das vezes ele deixa de fazer por ele para ajudar outra pessoa. Ele se prejudica para ajudar outra pessoa. Agora, o colérico e o fleumático, não. O colérico é extremamente racional, passa até dos limites. Razão demais. Tudo é, não, vamos fazer conta. Não, eu acho que tem que ajudar mesmo, mas vamos conversar com todo mundo para todo mundo dar um pouquinho. A gente não pode fazer essa ajuda sozinho, porque nós temos outras coisas para pagar. O colérico, ele vai pisar no freio, né? O colérico, ele é razão. Ele pensa, ele arquiteta, ele analisa, muito analítico. E o sanguíneo? O sanguíneo é sentimento. O sanguíneo, ele pensa no outro, né? E a gente, talvez por causa do temperamento, a gente acaba agindo, né? No ímpeto da emoção. Mas a Bíblia chama a gente para ser pessoas que saibam discernir entre o certo e o errado, entre o bem e o mal. E isso é algo que o Espírito Santo nos dá. Né? Eu falo que o discernimento é um dom do Espírito Santo, onde você recebe, é uma graça de Deus mesmo. Você busca, e a Bíblia fala que aquele que busca, encontra. O que pede, recebe. O que a gente precisa buscar? Sabedoria, conhecimento e discernimento, que são 3 coisas diferentes, né? E eu trago aqui, né, essa fala de Jesus. O diabo apresenta para ele uma tentação, apresenta poder, riqueza, dinheiro, fama, sucesso, tudo que Jesus quisesse, todo o esplendor do mundo, só prostrar e me adorar. E ontem eu falei sobre isso, porque era o mesmo texto, eu vou repetir aqui. Nós estamos vivendo dias que não estão muito diferentes. A gente vive um tempo onde a fama, né, as redes sociais, elas trouxeram fama para pessoas que ninguém nem sabia que existia. Hoje qualquer um pega um celular e faz vídeo e viraliza e fica famoso. Outro dia eu tava seguindo o pessoal, uns meninos que é lá do interior, acho que não sei se é do interior da Bahia, eles moram em casa de barro. Um povo pobre, sim, de seguidor, viralizou um vídeo deles, esse ficou famoso. Você vê a simplicidade, o jeito de falar, as roupas, a casa que mora, famoso. Muitas visualizações, muitos seguidores. Hoje qualquer pessoa ganha fama. E as redes sociais deram voz às pessoas. Então, as redes sociais deu voz. A gente... Hoje, o gatinho virou um leão. E através da internet, a gente tem sido influenciado a desejar essa fama. O povo quer placa de seguidor. Tem hora que eu vejo o povo comemorando 100 mil seguidores, aí faz bolo. 200 mil seguidores, compra balão. 500 mil seguidores, faz uma festa. Aí eu fiquei pensando, eu falei assim, gente, mas o que a gente faz com essas placas? O que faz com isso? O que muda na vida de uma pessoa? Né? A gente, às vezes, quer 10 mil seguidores, ok, que às vezes 500 mil, tem as empresas, né, que patrocina, que ganha dinheiro. Mas você tem 100 mil, 50 mil seguidores, eu tenho 50 mil seguidores, ganho nada. Ganho nada. Que diferença? Se eu tiver 5 mil, se eu tiver 50 mil, não faz diferença não. Mas para a sociedade isso tem inflamado o coração das pessoas. Para ganhar seguidor, para ganhar likes, as pessoas estão se dobrando, se ajoelhando ao diabo e adorando a Satanás. Só que o diabo, ele não aparece como diabo, né? Elas não enxergam isso porque ele não aparece como diabo. Ele aparece como status, fama, glória, honra. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Porque antes a fama, ela era acessível só para um público específico, né? A fama, ela tinha um público específico. Então, era quem era ator da Globo, né? Quem tinha
uma faculdade de teatro, que ia pra Globo e fazia novela. Então, o famoso era o Luciano Huck, a Angélica. Hoje, a fama, ela se estendeu para qualquer pessoa. Uma pessoa muito pobre no interior da Bahia pode ser tão famoso quanto o Luciano Huck e a Angélica. Então, é como se o diabo tivesse estendido esse acesso para todo mundo. Qualquer um hoje que pega um celular, qualquer um grava vídeo, qualquer um pode ficar famoso. Só que a gente olha e a gente entende o quê? Que isso aguça o ego da gente, mesmo. Tá inflamado dentro das igrejas também. Pior é a igreja inflamada com o ego, né? E a gente tem que tomar muito cuidado, porque o diabo continua oferecendo isso para nós, né? A tentação que Jesus sofreu há 2026 anos atrás, nós estamos sofrendo com a mesma tentação hoje em dia. Rafa, é só você me adorar que eu te dou dinheiro. Rafa, é só você me adorar que eu te dou fama. E aí Jesus olha para o diabo e ele fala: retire-se daqui, Satanás. Porque ele sabia que não é só a maldade do nosso coração, mas também existem presenças espirituais do mal. E quando ele menciona o nome do diabo, né, que ele fala: retire-se daqui, Satanás, ele está dizendo: existem espíritos malignos ao nosso redor, nos consumindo, nos manipulando. Ontem eu fiz a demonstração aqui das marionetes. Eu falei: o diabo tá com a gente igual marionete, assim, aí nós fica, ó, igual uns bonecos na mão dele. Ele faz só assim, ó, a marionete não tem as cordinhas que fica pendurado nos bracinhos dos bonecos. E a gente tá virando marionete dentro da igreja. Dentro da igreja a gente é marionete. A gente faz para aparecer pros outros. A gente não consegue adorar a Deus, fechar os olhos e conectar. A gente fica olhando quem tá entrando, quem tá saindo, quem tá em pé, quem tá sentado. A gente fica observando as pessoas. E a gente tem que tomar muito cuidado, guardar nosso coração, né? Eu olho para isso aqui e eu penso: meu Deus, difícil viver, né? Eu falo assim com o Senhor, eu falo: nossa, Deus, Jesus, volta logo, porque tá muito difícil viver nesse mundo. Eu acho muito difícil viver no mundo. Acho muito difícil controlar esses desejos. Acho muito difícil fazer gestão das emoções, né? A gente sabe que não deve ficar com raiva, mas a gente fica com raiva. A gente sabe que a gente não pode pagar o mal com o mal, mas a gente quer pagar o mal com o mal. Aí eu falei com Jesus esses dias, eu falei: Jesus, vamos bater um papo reto aqui? Esse trem de viver na terra tá muito difícil, volta logo. Volta logo, a terra tá muito maligna, corrupta, e a gente tá corrompendo no meio dela. Porque o certo virou errado, a gente já não tá sabendo o que pode, o que não pode. Quando vai ver, a gente tá fazendo um trem que não pode, achando que tá tudo bem. E aí descobre que não pode. E tá difícil. Falei: o mundo tá muito manipulador. A internet tá manipulando, os amigos tá manipulando, a igreja tá manipulando, tá tudo muito confuso. E eu falei para Jesus esses dias, falei: tá muito difícil. Eu olho para um texto desse e penso: meu Deus, eu tenho que andar pronta para discernir os espíritos, para saber quem é do bem, quem é do mal. Você pensa, a gente que tem vida exposta em rede social, é muita gente que aproxima da gente. Como que eu vou saber se as pessoas que estão aproximando de mim são do bem ou são do mal? Porque vem gente de qualquer lugar. Tem muito seguidor aqui que é legal, mas tem muito seguidor enviado do diabo. Por exemplo, já contei pra vocês, eu não abro direct. Eu falo isso com frequência, porque agora que eu voltei com as lives, tem uma galera me mandando direct e eu não abro direct. Não abro. Por quê? Porque foi uma forma que o Senhor me deu de guardar meu coração. Trabalhar com internet não é para qualquer pessoa. Eu trabalho com internet desde 2014. E uma das ferramentas para você ter saúde mental para trabalhar com internet é não ler comentário. Não leia comentário. Não leia. Por quê? Porque tem seguidores aqui que são uma bênção. São maravilhosos. Mas também tem muitos seguidores que são do diabo. Pessoas que Satanás usa nas redes sociais para denigrir imagem, para ofender, para entristecer o coração. Você para de ter vontade de postar, você já não quer aparecer mais na internet. Você fala: você quer saber, não quero fazer vídeo mais não. Por quê? Porque tudo que você fala, as pessoas criticam, as pessoas querem debater.
Não tô aqui para debater com ninguém. Né? Eu não venho aqui ler o Talmidim porque eu quero debater. Não tô aqui para debate não, gente. Eu tô aqui para compartilhar da fé, né, daquilo que o Senhor ministra no meu coração. Você quer debater? Você vai discutir com outra pessoa. Comigo, não. Sabe por quê? Porque eu tô muito disposta a cuidar da minha saúde mental. Então eu não leio direct. Por quê? Ai, Rafa, mas eu sou uma pessoa boa. Pois é, mas eu, no meio de 50 mil pessoas, não tem como eu saber quem é de Deus e quem não é. Ainda mais pela internet. Né? Então muitas pessoas aproximam da gente para tudo quanto é lado. E a gente precisa ter discernimento. A gente precisa saber discernir os espíritos. Você chega para trabalhar numa empresa. Vamos supor, você trabalha numa empresa com muitos funcionários. Você tem que ter discernimento. Como que você vai sentar no refeitório para almoçar com uma galera sem saber quem é de Deus e quem é do diabo? Porque provavelmente tem alguém ali cheio de espírito maligno. E aí você vai pegar essa pessoa e trazer para dentro da sua casa? Quem que você tem convidado para entrar dentro da sua casa? Gente, eu vou falar para vocês, depois que eu comecei a estudar mais, e aprender mais, e amadurecer, hoje eu não trago ninguém na minha casa. Não trago. Não trago. A minha casa, ela é a proteção de Deus para minha família, né? A minha casa, ela é um lugar é o meu jardim do Éden. É aqui onde a gente aprende, é onde a gente é guardado pelo Senhor, né? Aqui é o esconderijo do Altíssimo. E não dá para trazer qualquer pessoa na casa da gente. Porque você recebe na sua casa, você não sabe quem você está recebendo. Eu já fiz colheita negativa porque eu pus gente errada dentro da minha casa. E eu falo isso por temor a Deus e porque eu já passei por situações aonde eu não tive cautela, aonde eu coloquei gente errada e eu sofri consequências espirituais disso. Então a nossa casa, a gente não sai colocando qualquer pessoa dentro da nossa casa. Né? A gente, principalmente quem é sanguíneo e melancólico, que quer ajudar todo mundo, que quer receber todo mundo. Às vezes você é uma pessoa que você gosta. Ah, Rafa, mas eu gosto de casa cheia, eu gosto do povo. Cuidado, a minha orientação é cuidado. Você precisa ter discernimento, sabedoria e conhecimento. Se você tiver os três, você está preparado. Mas saiba entender. Porque depois a gente não sabe por que está passando por algumas coisas. Então, é um ato de sabedoria quando você guarda o seu lar, né? Quando você vigia com quem que você está andando, com quem você senta para comer. Eu tive uma pastora muito querida que me deu uma orientação de Deus. Ela falou comigo assim, ela é mais velha, já tem muitos anos no ministério, e ela conversando comigo um dia no almoço, ela falou comigo assim, Rafa, a minha vida é uma vida muito solitária. Ela falou, eu não saio de casa, eu não vou em festa. Ela falou, eu tenho poucos amigos. E ela falou comigo assim, a nossa vida é uma vida muito solitária. Vida de pastor não é fácil. Porque ela falou assim, a maior estratégia do diabo para pegar pastores e líderes dentro do ministério é nas mesas que a gente senta para comer. Falei, misericórdia. Mas a mesa não é um lugar de Jesus? A mesa não é um lugar? Sim. A mesa é um lugar do partilhar do pão, dos olhos se abrirem. Mas não é qualquer mesa que Jesus sentou. Jesus não sentou em qualquer mesa, sem discernimento. E quando ela falou aquilo comigo, ela me ensinou algo. Ela falou, o cristão, ele tem que saber discernir as mesas que ele senta. Porque às vezes uma pessoa te chama para tomar um café sem maldade nenhuma. Ah, vamos tomar um café pra gente bater um papo? Aí você vai. Não vê maldade, você vai. Quando tá lá no meio do café, essa pessoa traz um assunto. Nossa, você viu o fulano? O que foi aquilo, hein? Nossa, que não sei o que. Aí a pessoa traz um assunto. E ali Satanás te oferece uma bandeja pra você comer. Você tá na mesa com aquela pessoa, tá tomando um café, e você acaba, sem maldade, falando. E o que Satanás quer? Ele quer só suas palavras, ele quer sua boca. E aí quando vai ver, você tá na fofoca. Porque a pessoa começou a falar da vida de outra pessoa. Quando vai ver, você tá dando sua opinião. Quando vai ver, você tá falando. Você tece um comentário que não deveria ter falado.
Essa pessoa pega esse comentário e leva para um terceiro, que vira uma fofoca, que chega na pessoa, que você falou tal coisa dela. Ou você acaba liberando palavras de maldição ali, porque você acaba cometendo o pecado da calúnia, da difamação, e você nem acha que é calúnia e difamação. E se você tivesse em casa, aquela conversa não teria rolado. Se você não tivesse sentado naquele café, você não teria dado o seu ouvido para a fofoca de um fofoqueiro. E às vezes Satanás usa as pessoas para te fazer um convite, para tomar um café. Algo tão, né, que você não põe maldade num café. E aí você vai. Só que você tem que lembrar que você é um talmidim. Você tem que lembrar que você é um discípulo de Jesus. E você tem que saber discernir qual mesa que você senta. Porque e se for um lugar de tentação? E se o diabo estiver te atraindo nesse café como uma isca? Porque na verdade ele quer sua boca, ele quer seus ouvidos, ele quer seus olhos. E aí você senta numa mesa com uma pessoa que te leva para uma isca. E a gente tem que saber discernir os espíritos. Você pode até ir, se você for uma pessoa muito madura, se você tiver bastante conhecimento, sabedoria e discernimento, você pode até ir na mesa. Mas na hora que a pessoa começar a falar, você corta ela. Olha, eu não quero falar da vida da Sabrina, porque a Sabrina não tá aqui. Vamos mudar de assunto? Mas até a gente chegar nesse nível de maturidade, você vai sentar em muita mesa e vai compactuar com as conversas. E às vezes a gente fala, mas por que você foi? Por que você falou? Por que você não encerrou? Não, Rafa, eu fiquei sem saber como que eu encerrava. Eu fiquei sem graça. Eu fiquei sem saber como que eu saía do assunto. Eu fiquei desconfortável. Só que até aí você já cometeu um pecado. E ali você vai colher consequências desses atos, né? Então a gente tem que ter discernimento mesmo. Saber discernir os espíritos. E aqui ele escreve, né? Ele falou, aprendi que quando eu falo com Deus, isso se chama oração. Mas quando eu me dirijo aos espíritos malignos, isso chama palavra de autoridade. Então, repreende o demônio mesmo, retira daqui Satanás. Se você está na sua casa, começa uma briga, seus filhos começam a brigar, você e seu marido começam a discutir por nada, você já sabe com quem que você está lidando. Você vai abrir a porta e mandar Satanás sair. Satanás, sai da minha casa. Aqui não. Aqui não. Espírito maligno, pode ir embora. Espírito de confusão, espírito de briga, pode sair da minha casa. Repreende o diabo. Apareceu vulto na sua casa, pode mandar sair. Espírito maligno, sai da minha casa. Aqui ninguém vai ver vulto, não. Esses dias meus meninos dormem muito bem. Meus filhos dormem muito bem. E o Daniel chorou à noite que tava com medo. Falei, Dani, nós vamos orar. Vamos voltar lá. Fui lá no quarto dele com ele de madrugada. E ele com medo de ficar no quarto dele, ele não tem isso. E eu falei, meu filho, o Senhor nos deu autoridade para mandar todo o demônio embora. E esse medo é algo do diabo. Falei, vamos orar. E ele chorando, meio dormindo, meio acordado, e chorando e com medo. E eu já tinha mandado ele pra cama dele 2 vezes, ele voltava pra minha cama chorando. E na 3ª vez eu fui lá e orei com ele. E eu falei com ele, você vai orar junto comigo, não é eu que vou orar pra você não, você que vai ter autoridade. E eu falei, vamos lá, Dani, Senhor Jesus. Aí ele, Senhor Jesus, eu mando embora. Eu mando embora todo espírito maligno agora. Todo espírito maligno. Satanás, Satanás, sai do meu quarto agora. Sai do meu quarto agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E aí, orei com ele o salmo que diz, em paz me deito. Ele falou, em paz me deito. Logo pego no sono. Ele logo pega no sono, porque o Senhor me guarda. O Senhor me guarda. Em nome de Jesus, amém. Dei um beijinho nele e falei... e antes eu orei o Salmo 91 e falei, acampa os seus anjos ao redor do meu quarto e me protege. E ele orou e eu ensinei ele a mandar os demônios embora. Eu falei que às vezes assiste uns desenhos, né? Vai assistir uns filmes, uns desenhos, fica na cabeça deles, vai saber que assistiu também. E aí eu repreendi o demônio com ele. Eu poderia ter orado por ele? Poderia, mas eu tenho que ensinar meu filho a guerrear. E eu falei com ele, não vou orar por você, quem vai orar é você. Eu falo e você repete. E eu ensinei, porque hoje eu tô aqui, amanhã eu não sei, né? Hoje ele tem eu para orar com ele, mas amanhã eu posso não estar com ele, né? Ele pode dormir na casa de uma pessoa
e não conseguir dormir, né? E os demônios tentar acordar ele de noite. Então, hoje eu tô aqui, mas amanhã eu posso não estar. Então, a gente tem que ensinar isso pros nossos filhos também. E o meu filho tem 8 aninhos. Ele é pequeno e ele já manda demônio embora. Ele já manda demônio embora. E eu falo com ele, repreende os demônios, meu filho. Falei, medo é um espírito maligno. Do medo, você manda esse espírito maligno embora. Pode repreender o diabo. Fala, Satanás, sai do meu quarto em nome de Jesus. Satanás, sai da minha mente em nome de Jesus. Sai do meu coração em nome de Jesus. E eu falo com ele, a gente ora e repreende. Sabe por quê, meu filho? Porque a gente recebeu autoridade. No nome de Jesus, nós temos autoridade. Nós é crente. Nossa vida é de Jesus. Nós temos uma aliança com Jesus. Eu falo com ele. Eu falo, a gente tem aliança com Jesus aqui em casa. Não entra demônio, não. Eu falo com ele. Mamãe, não sei o que. Eu falei, que a nossa casa é de Jesus. Aqui não entra demônio, não. Não entra. E eu, com autoridade, eu ensino. Com autoridade, eu mando os demônios embora. Vocês têm que ver, o dia que eu mudei pra esse apartamento, o dia que eu vim morar aqui, eu vim orar, né? Ungir o apartamento. Me taquei óleo ungido na minha mão e eu ia passando nas paredes, eu ajoelhei no chão, fiquei de quarto no chão, gente. E passando a mão nos pisos dos quartos, ó. Parecia que eu tava nadando, ó. E ungi nos pisos, ungi nas paredes, ungi nas janelas, ungi nas portas. E eu fui lá do último cômodo, até passando em todos os cômodos, até chegar na sala. Na hora que eu cheguei na sala, abri a porta e fiz assim, ó. Pode sair. Todos os demônios, todos os espíritos, todas as consagrações, tudo que quem já morou aqui antes de mim, ó, porta da rua, serventia da casa. Pode sair. Pode sair que agora quem tá entrando sou eu. Sabe o que é isso? Autoridade do nome de Jesus. Autoridade. E aqui no livro ele fala, quando eu falo com Deus, eu estou orando. Mas quando eu falo com os espíritos malignos, eu estou falando com autoridade. E Satanás, ele tem que saber que eu cheguei e agora não tem festa mais não. Que eu cheguei. A Bíblia diz assim, ó, Jesus falou, eu sou a luz do mundo. Quem está na luz nunca andará nas trevas. Pronto, final. Eu tô com Jesus. Jesus está comigo. Eu tenho uma aliança com ele. Ele tem uma aliança comigo. Ele falou que no nome dele eu expulsaria demônios e repreenderia o mal. Rafa, em meu nome expulsarão espíritos malignos e nada te fará mal algum. Está escrito na Bíblia. Em meu nome. Então, em nome de Jesus tem autoridade. Eu vou ficar com medo? Você acha que eu vou ficar com medo? Não. Aí eu chego num lugar e o povo fala assim, Rafa de Deus, nossa, o trem lá tá pesado. Ai, bora lá, ué. O que nós vamos fazer? Nós vamos ficar com medo? Não vou entrar lá, não. Aí não vou orar pela pessoa, não. Às vezes é umas pessoas assim na igreja, né? E as pessoas pesadas, carregadas. Aí o povo corre, ninguém quer orar pela pessoa. Ó, tá com medo. Nós temos autoridade, nós estamos com Jesus, Jesus está com a gente. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará nas trevas. E eu tenho aliança com as trevas, gente? Tem nada. Tem aliança com treva, não. Tem aliança com Jesus. E eu falo com os demônios, eu falo que Satanás tem aliança com você, não. Tem aliança com Jesus. Você vai sair, sai em nome de Jesus. Tem hora que dá umas resistências, né? Por exemplo, eu fui orar pra uma pessoa e ela ficou endemoniada, né? O demônio começou a falar na boca dela. Não é sempre, né? A pessoa, pra ela ficar endemoniada, é porque o bicho tá pegando mesmo. Porque os demônios estão manifestando assim, mas não. Aí eu fui orar com uma pessoa e ela ficou possessa. O demônio começou a falar na boca dela, dava umas rosnadas. E eles mudam a voz, fazem umas caras de bicho, faz assim com as unhas, né? Aí ela, eu te odeio, vou te matar. Eu falei, não vai me matar não, sabe por que você vai me matar? Porque o Senhor tem um propósito na minha vida, eu tenho uma aliança com Jesus. O sangue de Jesus está sobre mim. Aí ele bufava assim, aí ela falava muitas vezes, eu vou te matar. Gente, é batata, é os demônios pegar o povo e eles falam que vai me matar, falam que vai me destruir. Aí ela falou que eu vou te matar, eu te odeio. Eu falei, olha, aqui é chumbo trocado. Aqui é chumbo trocado. Você me odeia? Mas eu te odeio também, ué. Eu te odeio? Então aqui você me odeia, mas eu te odeio também. Só que a diferença, Satanás, é que eu tenho uma aliança com Jesus. E há poder no nome dele. Então agora, na autoridade do nome de Jesus, eu te dou uma ordem. Sai dela agora. Ó. A pessoa deu a minha mulher fez assim, ó. Ela deu um solavanco, assim, abriu o olho assustado. E aí eu vi que ela não viu nada. Ela não viu nada. E aí, o poder do nome de Jesus.
E aí, sabe como que eu encerro essa aula? Como não adorar um Deus tão poderoso, né? Como não render graças a um Deus tão poderoso? Ele é lindo demais, o nome de Jesus é poderoso. Você vê, principalmente em manifestações de demônio, assim, você vê o poder do nome de Jesus, é um negócio incrível. Você vê aos seus olhos, parece loucura o que eu tô contando, mas não é real. A pessoa fica lá, um demônio gritando, esperneando, machucando a pessoa, você dá uma ordem, em nome de Jesus, sai. E o negócio tem que obedecer, não tem outra opção não. Solta ela agora, desamarra ela, sai da vida dela agora, Satanás. E o Senhor, sabe, é poderoso, o nome de Jesus é poderoso demais, gente. E eu amo aquele louvor que fala assim, ó: o que dizer diante de um Deus tão glorioso? O que dizer com palavras se até a intenção conheces? Quem conhece essa música? Ela fala assim: o que fazer? O que fazer diante de um Deus tão glorioso? E é assim mesmo. O que a gente pode oferecer para Deus? Ele é sensacional demais, né? O nome de Jesus é poderoso e a gente sabe disso. Nós cremos nisso, vivemos por Jesus e profetizamos e pregamos porque a gente sabe que há poder. Pessoas são libertas, o viciado larga as drogas, o alcoólatra larga a bebida, o mentiroso começa a contar a verdade, o que vivia na imoralidade sexual agora tem uma vida de santidade, consagra seu corpo a Deus. É um negócio muito louco. E eu prego, gente, assim, com muita autoridade mesmo, porque eu já vi muita coisa na minha caminhada com Jesus. São 30 anos na igreja, 30 anos orando, pregando, servindo, trabalhando, e eu já vi muita coisa, né? O primeiro demônio que eu expulsei, eu tinha 14 anos. Acampamento de adolescente, tá? A menina adolescentinha ficou endemoniada lá no acampamento e a gente teve que orar por ela. Foi o primeiro demônio que eu expulsei, eu tinha 14 anos. Hoje eu tenho 37. Faz as contas. Quantos anos de caminhada? Já vi muita coisa, já servi em muito retiro, muito encontro com Deus, né? Já participei de muitas coisas, já vi, né? E sei do poder de Deus, de libertar, de curar, e é nesse nome que a gente ora, prega, né? Ensina vocês em nome de Jesus. Amém? Beijo no coração, né? Encerramos aí essa maratona da tentação de Jesus, 15 dias pregando sobre o mesmo texto. E amanhã a gente lê Gênesis, eu não sei o tema, tá aqui. E eu aguardo você para nossa aula, vou fazer no mesmo horário. Amanhã, 13h eu volto, tá bom? Beijo no coração, Jesus abençoe vocês. Envia essa live pro máximo de pessoas que você conhece. Me ajuda a divulgar, gente. Você pensa, nós estamos tendo uma média de 2.000 visualizações. Se cada um mandar essa live para alguém, a gente dobra para 4.000 pessoas. Mais pessoas recebem a palavra e vão poder ser libertas, né, através do conhecimento. Posso contar com você? Então divulga aí, vai assistir a pastora Rafa, né? Beijo no coração, fui!